Eu quero agradecer os músicos. Eu vou trazer uma palavra neste momento. Eu quero falar exatamente sobre fé nessa noite. O tema dessa palavra que eu vou dizer nessa noite é vendo o invisível. Como você pode ver o invisível? É realmente só pela fé, não é? Não tem outra forma. E eu vou usar um texto base aqui que está em João, na sua Bíblia, você pode me acompanhar. João capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. João capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: caminhando Jesus, viu o homem cego de nascença. Vou repetir. Caminhando Jesus, viu o homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Muito comum essas perguntas, né? Porque às vezes quando nós vemos alguma coisa errada, a gente quer saber quem, alguma doença, alguma coisa assim, a gente quer saber quem é que errou para que aquilo acontecesse, né? A gente quer sempre procurar o culpado de alguma coisa. Mas Jesus responde aí no verso 3 de João 9, ele disse: nem este rapaz pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que coisa interessante. Verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, disse Jesus, enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Jesus disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e fez uma coisa absurda que você imagina agora, com as minhas palavras, o que ele fez. Ele cuspiu na terra, cuspiu mesmo. E tendo feito lodo com a terra, com a sua saliva, aplicou nos olhos daquele cego, no verso 7, e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. O que quer dizer? Enviado. E aquele cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Eu vou repetir. Jesus, estou no verso 6. Dito isso, que ele disse que ele era a luz do mundo, ele cuspiu no chão, juntou ali saliva, fez um lodo, um barrinho e aplicou nos olhos do cego. Eu diria que se nos dias de hoje, você que está me vendo, até pela sua falta de fé, de repente, se eu fizesse isso, ou alguém fizesse isso, você nem aceitar e achar que isso aí é a maior falta de educação, né? Aliás, no tempo de coronavírus, então, né? Imagina, nós estamos preocupados com a saliva de pegar o vírus, mas Jesus fez isso, e você vai entender porque ele fez isso. Eu quero fazer aqui um preâmbulo antes de realmente entrar na palavra de Deus. Eu quero dizer que Jesus estava ali, e os seus discípulos viram, naquele momento, um cego condenado à mendigância, ou à mendicância. Mas Jesus viu ali a glória de Deus. Os discípulos viram um homem amaldiçoado. Jesus viu neles um milagre vivo. Os discípulos viram uma situação irremediável. E Jesus viu a oportunidade de fazer algo novo. Os discípulos tiveram uma confissão de impotência. E Jesus teve uma confissão de otimista. Ele disse para aquelas pessoas que estavam ali, antes mesmo de curar o cego: eu sou a luz do mundo. Então veja que Jesus enxerga o que às vezes as pessoas não enxergam. Vejam que Jesus enxerga o que você muitas vezes não enxerga. Para um cego, a terra e todas as suas maravilhas não passa de uma névoa escura. A contemplação das mais lindas, belas e paisagens naturais não pode penetrar a retina de um cego. O seu coração não pode ter uma alegria diante de uma visão de algo florido, de um jardim muito bonito. Muito menos das águas tranquilas que às vezes passam por um riacho. As imagens mais belas não podem, muitas vezes, passar pela visão de um cego, senão pela a imaginação, às vezes, de um cego. Quando alguém tenta descrever o que ele não está vendo, é interessante como você consegue descrever o que alguém nunca viu. Há pessoas
Há pessoas que ficaram cegos depois de uma certa idade, e você consegue até descrever alguma coisa para essa pessoa. Mas e alguém que nunca viu? Não tem parâmetro para saber. E existem realidades espirituais em nossa vida, que são exatamente assim. A gente não consegue ver. Às vezes nós somos cegos espirituais. As maravilhas, às vezes a nossa visão não alcança, pela falta de fé. E fé é exatamente ver o invisível e crer no impossível. Mas vamos analisar esse assunto, exatamente essa história de um homem, que na realidade alguém, um outro homem, cuspiu no chão, juntou um lodo e passou nos seus olhos e mandou lavar para que ele fosse curado. Vamos olhar esse milagre sob 3 perspectivas. Sendo que a primeira atitude desse cego para ele ser curado, nesse contexto, que chega até a ser um contexto fora da realidade nossa, não é? Como alguém que gospe no chão, junta lodo, passa no olho de um cego, manda se lavar, dizendo que vai ser curado. Primeiro, nesse contexto, aquele homem só foi curado porque ele caminhou por fé. João capítulo 9 e o verso 7. Você pode acompanhar. Aquele jovem que era cego de nascença, ele enfrentou uma jornada com limitações extremas. Ele continuou cego durante a caminhada até o tanque de Siloé. Lembra que Jesus falou, vai lá no tanque de Siloé e te lava agora? Havia uma distância a ser percorrida. Ele precisava lutar contra os pensamentos pessimistas. Você acha que alguém não disse para aquele cego o que havia acontecido? Olha, cego, na realidade você deixa de ser besta, porque esse tal de Jesus aí, filho do seu José e da dona Maria, ele cuspiu no chão e colocou aí lodo nos seus olhos. O cego não era surdo, obviamente ele ouviu o som daquele cuspido. Mas veja que ele usou o princípio de caminhar por fé. Ele resolveu lutar contra os pensamentos pessimistas, contra as pessoas pessimistas, e começou a considerar a possibilidade de receber algo que ele desconhecia, um milagre que ele não conhecia. É interessante, eu quero fazer um parâmetro aqui. Eu encontro na Bíblia um outro milagre, e não dá tempo de falar muito sobre isso, e é um dos poucos milagres, se não o único, que Jesus faz sem que a pessoa peça alguma coisa. Quando Jesus estava lá no tanque de Betesda, e aquele tanque, de vez em quando a água era agitada por um anjo, a primeira pessoa que entrava era curada. Imagina, centenas de pessoas ficavam ali, e aquilo não tinha horário para acontecer no dia a dia, ninguém sabia. Movimentou a água, o primeiro que entrava era curado. Imagina que ali tinha um homem, e esse homem, Jesus, por conhecer o coração das pessoas, os pensamentos, porque ele é onisciente, ele olhou para aquele monte de gente que ali estava, viu um homem que era aleijado, e ele teve uma compaixão por aquele homem, porque ele sabia que segundo a limitação daquele homem, aquele homem não conseguiria nunca atingir o milagre, porque ele era aleijado. Quando ele tentava chegar até entrar na água, alguém já tinha entrado primeiro que ele, porque era só o primeiro que entrasse, seria curado. Jesus olha para aquele homem, conhece o coração daquele homem, conhece a história daquele homem. Jesus é maravilhoso, a onisciência de Deus é mais rápida que qualquer computador da NASA. Ele conheceu a história daquele homem só de olhar para aquele homem. Ele chega para aquele homem aleijado e diz, olha, você quer ficar são? Aquele homem olha para Jesus, viu, Senhor, mas eu não tenho alguém que quando a água é agitada me coloca dentro da água. Observe que nessa palavra daquele homem, ele exatamente coloca a limitação humana. É interessante que os milagres de Deus não caminham com as limitações humanas, porque senão não seria milagre. E Jesus se compadeceu daquele homem, segura na mão daquele homem e levanta. Eu acho que deu um choque naquele homem, como se fosse uma descarga elétrica. Penso, né? Que Jesus levantou aquele homem, diz a palavra de Deus que firmou os seus pés, as suas pernas, e ele foi curado. Aqui, diferente nessa história desse cego, aquele cego, Jesus diz para ele, que para ele ser curado,
ele deveria ter uma atitude diferente lá do aleijado, que Jesus se moveu por compaixão. E ele precisava ir no tanque de Siloé. Então ele precisava caminhar por fé. Eu não sei se alguém foi em algum lugar buscar alguma coisa que não tinha certeza que ia receber. Isso já aconteceu comigo. Quando às vezes eu ia procurar um emprego, tinha lá uma fila de pessoas, várias pessoas fazendo fichas, entrevistas, e você vai, né, no caminho, sabendo que tem hora marcada para conversar, às vezes com um psicólogo, você vai no caminho pensando, né, passa aqueles pensamentos normalmente pessimistas, né, normalmente assim, tem muita gente, acho que essa vaga não vai ser minha. Então nesse caminho do milagre, primeiro passa por caminhar por fé. Aquele jovem, ele caminhou por fé, mesmo que as pessoas houvessem dito a ele que Jesus havia feito uma coisa feia até, que não era do costume fazer, até uma falta de educação, cuspir e juntar lodo, colocar no olho de alguém, não é? Mas era preciso caminhar por fé, não havia tempo para descansar. O primeiro passo para enxergar o invisível é caminhar por fé. Em segundo lugar, para você receber a bênção de Deus na tua vida, é agir com obediência. Eu diria que até em alguns momentos, quando lhe falta fé, às vezes a obediência move o coração de Deus. João 9, versos 6 e verso 7, acompanhe. O mais importante não era lavar o rosto, mas lavar o rosto onde Jesus determinou. Existia fontes e lugares mais perto para aquele homem se lavar. Mas Jesus disse, você vai no tanque de Siloé. Não havia nenhuma razão humana para aquele cego obedecer. Apenas uma palavra, vai. Entende isso? O caminho de milagre, então ele passa por caminhar pela fé no trajeto. Segundo, passa pela obediência. Não havia um adicional, apenas uma ordem a ser cumprida. Vai. Não houve explicações, não houve justificativas, apenas vai. Não era momento de perguntas. Aleluia. É interessante que em Mateus capítulo 14, verso 29, tem uma passagem que diz até que Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos estavam numa embarcação, e de repente, Jesus até havia combinado com eles, viu, vocês vão na frente, que depois eu vou. Mas eles jamais iam imaginar que Jesus viria caminhando sobre águas, né? Sobre o mar. Eles estavam lá no meio do mar, e Jesus começou a caminhar, e alcançando eles. E de longe, Pedro viu, não conheceu que é Jesus, você pode ler Mateus 14, que eles pensaram que era um fantasma, e começaram a ficar com medo. Aí Jesus conheceu mais uma vez o coração dos discípulos. Viu, não tenham medo, porque sou eu, Jesus. Aí Pedro faz uma pergunta para ele. Mateus 14, verso 29. Jesus, se é o Senhor mesmo, deixe que eu vá a ti, que eu caminhe também sobre as águas. Uma única palavra, Jesus disse, vem. Mateus 14, 29. Vem. Só isso. Como ele disse para o cego, vai. Jesus disse agora, vem Pedro. E descendo ele do barco, ele pisou na onda. Acho que ele sentiu que a onda estava sólida, não estava no estado líquido, a água estava sólida. Ele começou a caminhar sobre as águas, não é? Aleluia. Não havia sinais para ajudar esse cumprimento dessa ordem. É interessante que 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23, o apóstolo Paulo fala que nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. E realmente é, porque você pode estar me ouvindo e vendo e falar, mas que maluquice é essa? Não é? Eu nunca vi Jesus, não conversei com Jesus, e esse camarada está pregando falando desse Jesus. Pois é exatamente isso, é a fé, né? A atitude de obedecer, mesmo em face do ridículo daquele cego, que Jesus havia cuspido no chão e juntou lodo. A atitude de Pedro de obedecer Jesus, mesmo na situação ridícula de andar sobre águas. Não dá para desafiar a lei da física. Essa atitude que trouxe o milagre, não é? Então, um cego com os olhos enlameados,
não era algo razoável ao entendimento humano de obedecer para se lavar. Não era hora de pedir conselhos, era simplesmente obedecer para enxergar. Então eu disse que o caminho do milagre passa em primeiro lugar em caminhar por fé, em segundo em obedecer, em terceiro viver das promessas. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele já começou a enxergar, aquele cego, no momento em que ele ouviu e creu e obedeceu à ordem de Jesus. João 9:11, Jesus disse: o homem chamado Jesus fez lodo, juntou seus olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e vi. Quando você vai para João 9:11, na realidade deu uma confusão, porque começaram a questionar, principalmente os homens da lei judaica, os homens do Sinédrio, começaram a questionar como aquele jovem foi curado, porque todos conheciam aquele jovem na comunidade, e ele falava que era Jesus, e isso deu uma repercussão muito ruim, religiosa, porque hoje nós vemos Jesus de um olhar, de um prisma divino, mas Jesus era o filho do seu José, da dona Maria, o José carpinteiro de Nazaré, tanto que alguém um dia, quando falaram de Jesus que era de Nazaré, alguém disse: mas de Nazaré pode ter alguma coisa boa, porque Nazaré é uma cidadezinha insignificante. Mas veja que o viver de promessas, ele não conhecia Jesus fisicamente, mas conhecia o nome e o poder de Jesus, porque em João 10:14, ele demonstrou conhecer e ousou defender Jesus. Você pode ver, porque João 10:14, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. É interessante que em João 9:28, como está dizendo, algumas pessoas injuriaram aquele homem depois de curado. Eu vou ler para você João 9:28, não é? Discípulo dele seja tu, disseram para aquele cego. Nós, porém, somos discípulos de Moisés, nós não seguimos esse camarada. Olha bem, Jesus tinha curado um cego de nascença. Aquelas pessoas conheciam aquele cego, mas começaram a blasfemar contra Deus. Disseram: nós vamos seguir esse Jesus aí não, né? Nós somos discípulos de Moisés, mas você pode ser discípulo desse cara. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas nós não sabemos de onde é esse tal de Jesus que curou você. Eu estou lendo a Bíblia. Mas sabe, contudo, me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e fez a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio no mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. E se não fosse este Deus, não poderia isso acontecer. Nós vemos aqui que o cego começou a defender: olha, ele só pode ser filho de Deus, não é? Ele fala que se esse não fosse Deus, não poderia fazer isso. É interessante quantas vezes a religiosidade tem distanciado o homem de Deus. Eu costumo dizer que às vezes a igreja, infelizmente, a estrutura organizacional, a igreja afasta o homem de Deus. E quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas. O apóstolo Paulo foi muito claro que dentro de igrejas tem pessoas de todo tipo. Tem o falador, tem aquele que não gosta de você, tem aquele que leva você para fora, tem aquele que acha que está com a razão, tem aquele que cumpre as leis para depois te julgar. Isso é muito natural. Mas não conhece a misericórdia e o amor de Deus que suplanta todas as coisas. E às vezes nós queremos tomar o lugar de Jesus na cruz, e quem morreu por nós foi Jesus. Quem tem poder para perdoar pecado é Jesus de Nazaré, não sou eu nem você. Então nós vemos isso. E aquelas pessoas que estavam ali defendendo a lei judaica não entendiam o que estava acontecendo, preferiam a religião. E quantas pessoas estão amarradas na religião? Deus não gosta de religioso, porque Ele te chama para você viver em novidade de vida. E religioso não há novidade de vida. Ele faz as mesmas coisas todos os dias, mas não existe nada de novo. E Jesus quer que as coisas se façam novas na sua vida. Aleluia. Viver da fé, demonstrar confiança na adversidade, esperar em face da desesperança, crer na impossibilidade. É isso que Paulo disse em Romanos 4:18. Já estou terminando. O qual
em esperança creu. Eu estou lendo Romanos 4,18. O qual em esperança creu, contra a própria esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu vou dizer, viver da fé é demonstrar confiança na adversidade, esperar em face da desesperança, crer diante da impossibilidade. Eu citei aquele homem que estava à beira de um tanque, esperando um anjo movimentar uma água, para ele entrar e ser curado, mas nunca conseguia, porque alguém entrava na frente dele. Mas veja que quando ele fala, quando Jesus pergunta para ele se ele queria ficar são, ele mostra a desesperança. Senhor, não tem ninguém que me coloque na água quando ela é agitada. Quem sabe você está assim nessa noite. Quem sabe você está na desesperança. Mas Deus, aleluia, Jesus é o único que pode dar esperança àquele que está desesperançado, àquele que está no desespero. Dá força ao cansado, levanta o caído. É aquele que faz o homem que vive na sarjeta assentar-se entre os príncipes, e faz a mulher estéril gerar filhos. Estou citando textos bíblicos para você, porque a palavra de Deus tem poder. Esta foi a lição desse cego em nossa vida. Ele viu o invisível, porque usou crer. Usou 3 coisas importantes. Primeiro, ele caminhou por fé até o tanque de Siloé. Segundo, ele agiu com obediência. E terceiro, viveu sob uma promessa, porque mesmo antes de ser curado, ele ouvia falar de Jesus. E ele cria que se um dia ele encontrasse com Jesus, ele poderia ser curado. Esta é a lição que Deus nos dá nessa noite, através dessa palavra. O cego, quando ele ouve a palavra de Deus, enxerga mais do que aqueles que se dizem enxergar. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, então fé é ver o invisível e crer no impossível. Creia que o teu milagre vai chegar.